pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio dessa quarta temporada do Juntando os Pontos. Meu nome é Lucas, eu sou um dos apresentadores aqui e hoje nós vamos receber um convidado especial. Já veio na nossa casa, já participou do nosso simpósio e hoje está aqui como convidado para a gente falar de muitas coisas, falar da história dele dentro ali do começo da carreira médica, da urgência, da experiência com a urgência, mas também de tecnologia, de IA, uma pitadinha de empreendedorismo, enfim. Vamos embora com o Dr. Adolfo César. Doutor, vou lhe fazer uma pequena apresentação aqui, depois o senhor pode até se apresentar melhor para a gente, certo? Muito certo. Doutor Adolfo César, graduado em Medicina em 2016, quase uma década de experiência em urgência adulto, pediátrico e em gestão em saúde, preceptor médico, coordenador do grupo Plantão Sem Caos, há 2 anos nessa comunidade, e cofundador da RC Med. É um prazer lhe receber, seja muito bem-vindo. Pessoal, muitíssimo obrigado aqui por me receber. Eu estou ainda surpreso, né? Acho que é o primeiro podcast que eu estou fazendo parte. E, assim, é uma grande honra mesmo de estar, né, aqui com vocês. E espero poder trazer algum conhecimento do pouco que eu sei, né? E aí, vamos nessa. Vamos embora. Geralmente, a nossa audiência é formada por pessoas que se interessam por medicina de alguma forma, principalmente estudantes de medicina. Então, a gente fala muito para o estudante. Cara, então, vamos nessa. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque, assim, sou um pouco apaixonado por medicina. Entendi. Né? Espero que a gente possa aí conversar e o que o pessoal possa... o que eu possa trazer aí, né, para vocês. Pois, excelente. O que é que vocês desejam ouvir? Excelente. Para começar, a gente gosta muito de ouvir as histórias. Eu sempre falo, né? A gente recebe aqui pessoas que estão onde a gente deseja estar, né? Assim, depois de formado no mercado de trabalho, enfim. Você está num lugar onde a gente está trilhando para estar. Como é que a medicina entrou na sua vida? Foi desde sempre? Já sabia desde sempre? Foi do nada? Tem família? Não tem família? Conta sua história um pouquinho. Essa é uma pergunta muito boa. É engraçada porque eu nunca quis medicina. Olha aí. Nunca quis medicina. Mas na verdade, diferente. O que eu quis fazer era cuidar de animais. Então, eu gostava muito, né, de biologia. Eu era sempre o louco, né, que ficava lá mexendo olhando lá as peças de aranha e não sei o quê. Quem me mandou para medicina foram meus pais. Então, assim, meu pai é médico, minha mãe é jornalista. Entendi. Os dois sempre me guiaram. Esse é um ponto importante que eu quero, assim, já pontuar, né, do que a gente tem para fazer. Então, eles me guiaram e disseram, olha, não tem escolha, vai fazer medicina. Tá bom, né? Não tem opção, não tem escolha. Eu lembro até hoje, Lucas, que quando eu estava me preparando, eu acho que eu fui uma das primeiras turmas que a gente entrou no seriado. Na verdade, eu fui a primeira turma que a gente estreou o seriado. Eu acho que naquela época as pessoas ainda não estavam dando uma devida importância ao seriado. Então, por isso que foi uma das poucas turmas que conseguiu ter essa experiência. E, inclusive, foi a última turma que fez a UPE tradicional. Sim. Depois disso, foi só o Enem. E essa aí é uma história muito antiga já. Né? Mas, assim, eu lembro até hoje que eu queria fazer ciência biológica. E meus pais disseram, não vai fazer medicina. Aí depois eu descobri que ciência biológica tem lá a cadeira onde você tem que cuidar de animais, principalmente lidar com crocodilo e jacaré, e aí eu olhei assim, não, ainda bem que eu escolhi medicina. Mas eu digo a você, mesmo entrando na medicina, mesmo estando lá no primeiro período, eu não sabia o que era medicina. Eu só estava lá, passei na prova, consegui entrar na UPE, depois passei na Federal também, mas como a UPE era mais tranquila para mim, entrei na turma, inclusive Renan Casado, que vocês já conversaram aqui, ele foi da minha turma. Olha aí. Grande amigo. Inclusive, a gente tem, se eu for contar aqui, só abrindo um paralelo, né, para vocês, a gente tem cerca de 20 anos de amizade. Caramba. A gente tá junto desde a 5ª série. Caramba. É muita história. É muita história juntos. Chamar os dois aqui um dia. Não, a gente tem que conversar. E aí vai ser muita história. A gente marca 3 da tarde. Vai ser muita história. E aí, onde é que eu tava mesmo? Não sabia o que era medicina Não sabia o que era medicina, não fazia a menor ideia. Então, eu só estava fazendo o que tinha que ser feito. Era difícil, até porque quando você entra na faculdade, você descobre que a prova do Enem, a prova do vestibular, é a prova mais fácil que você já fez da sua vida, até você descobrir as outras provas, que aí vem neuroanatomia, vem imunologia, né? Chega e me arrepio, cara. Graças a Deus. O ciclo básico é pau. Nossa, cara, é importante, mas é desafiador. Sim. Assim, dando as devidas importâncias, é desafiador. Sim. Então, eu só dentro da faculdade é que as coisas começaram a iluminar.
e eu diria que foi mais no contato do paciente, quando eu realmente comecei a me aproximar dos pacientes, é que as coisas começaram a se iluminar sobre o que é realmente ser médico. Uhum. E aí, a resposta mesmo, eu digo assim, eu só tive clareza da minha resposta quando eu realmente me formei. Porque quando eu me formei, que eu fui... Aí, quando eu me formei, essa história também é meio maluca. A minha carreira aqui, eu diria que ela não é igual assim, ao padrão do que o pessoal faz. O que é que o pessoal faz? Que consegue fazer, né? Se formou, faz a prova de residência, passa na prova de residência, passa os seus anos de residência, depois em seguida dá um outro plantão e segue a carreira. Eu não fiz isso. Quando me formei, eu fui direto para o interior. O interior da minha mãe, Petrolândia. Não sei se você conhece. Conheço. É longe, é legal, mas é longe. Sim. E aí, dando plantão por lá, eu estava basicamente quase que sozinho, longe de tudo e de todos. Foi bastante desafiador. Eu dei plantão. Eu tive essa experiência de dar plantão no interior, ou seja, dei plantão em Petrolândia, dei plantão em Jatobá, Tacaratu, e dei plantão também em Floresta. Recém-formado. Recém-formado. Loucura. Assim, é faca na caveira. Foi muita coragem. Hoje eu não teria tanta coragem, não. Mas naquela época, quando você está com sangue nos olhos, você está realmente disposto a trabalhar, então, assim, as coisas... Você não sente tanto medo, né? E aí acaba que eu passei esses 5, 6 meses lá, e aí nisso eu deixei de cuidar de uma das coisas que eu acho que é extremamente importante, que eu vou comentar, e aí nisso voltei para aqui para Recife, daqui outros serviços que foram surgindo. Eu trabalhei, inclusive, com o Renan, acho que no outro episódio ele comentou, né, que ele foi gestor. Então, eu trabalhei junto com ele, né? Inclusive, um dos gestores que ele mesmo falou que ele me indicou também, isso já foi um pouco mais anos, algum tempo depois, mas já encurtando aqui um pouco, né, que aqui basicamente só um repeteco, que trabalhando em 2 UPAs, né, tanto experiência em clínica médica e pediatria, trabalhei também no Hospital do Câncer, ganhando experiência em emergência de câncer, e também trabalhei com medicina do trabalho. Então, veja, eu trabalhei em um monte de área diferente, e ainda assim eu não sabia o que eu queria. E eu digo que eu não tive clareza ainda do que eu realmente queria, e essa clareza do que é ser médico ainda não brilhou ainda muito intenso. Eu sabia mais ou menos o que era, mas ainda não me brilhou muito, certo? Mas eu ainda continuava. Eu era apaixonado pela medicina porque eu tinha e eu tenho uma das coisas que eu acho que é extremamente importante para qualquer médico. Que aí começa um dos 3 Cs que eu falo que é extremamente importante no que eu digo, né, que são as características do bom médico. Pega um caderno aí para anotar. Anota, agora. Pessoal. Esse é um momento, né, que você aí dá uma pausa na sua vida. Preste atenção. Independente do que você esteja fazendo aí, dá uma pausa, relaxa. Pega um papel e caneta e anota. Boa. Primeira coisa que eu acho que é o brilho de ser médico. Não é aquele brilho do médico do menino que acabou de entrar na faculdade. Aquele é o brilho que todo mundo tem que ter. E tem que ter mesmo. É legal aquele brilho. Aí depois aqui vai descobrindo, né, como é difícil ser médico. Mas veja, o brilho que eu estou falando é a curiosidade médica. É a curiosidade acadêmica. Meu pai é cardiologista. Tem 30 anos... Não, tem mais. Tem 33 anos de formado. Até hoje, quando eu trago um eletro para ele dar uma olhada, os olhos dele brilham assim, dele querer dar uma resposta. Isso é um dos pontos extremamente importantes, porque na hora em que aquele tema, aquilo que é de medicina, você já não consegue mais enxergar uma clareza, alguma coisa boa, você precisa de ajuda. Você precisa realmente de um acolhimento, de uma ajuda, de um direcionamento. Esse é um dos primeiros pontos, certo? E o segundo ponto, que eu acho que parece ser meio óbvio, mas a gente precisa conversar, é o compromisso. Eu diria que é o compromisso com o seu paciente, o compromisso com ser de excelência. É de você realmente... você está comprometido ali com o seu paciente, é de você saber que você precisa estudar, você saber que você precisa estar atualizado. E o mais simples também é você realmente estar ali presente. Se você falou que você ia prescrever, que você ia passar algum medicamento, ou que você ia visitar ele no dia seguinte, é de você realmente fazer isso. E o terceiro ponto, aí já é outra coisa, um tanto profissional também, que é a parte de comunicação. Só desses 3 temas dá para conversar muita coisa, mas a comunicação, se eu fosse já pontuar, é a comunicação verbal e a não verbal. E isso foi uma das coisas, né, que realmente mudou muito
a minha forma e até minha carreira quando eu consegui entender o que é a importância, né, da comunicação verbal com a não verbal. E aí o brilho da medicina, que eu posso dizer, ainda voltando para aquele tema, ele se viu quando eu entendi, né, a importância de ser médico. E eu entendi, né, que vai sempre necessitar, né, de alguém ali para cuidar. E, inclusive, eu vou trazer até confidenciar um problema que eu tinha, que eu imagino que a grande maioria dos estudantes também tem. Quem aqui não tem ansiedade? Ou quem aqui não tem algum pensamento ansioso ou até toma algum tratamento, faz algum tratamento para depressão? Cara, acho que durante 9, 10 anos, né, eu sempre fiz um tratamento para depressão. E tem que entender mais ou menos do que é que estou falando. Porque a depressão é basicamente quando sua mente ela fica presa no passado. E a ansiedade é quando ela fica o tempo todo olhando para o futuro. E eu acho que agora, mais do que nunca, está todo mundo falando, né, de carreira médica, está todo mundo pensando, né, o que vai ser, né, quando se formar, o que for. Meu amigo, eu vejo que tá, assim, a maioria dos estudantes está tudo louco aí. Então, assim, calma, respira, certo? E aí eu comento, né, sobre essa questão de depressão, por quê? Porque um dos pensamentos que eu tinha era de que eu não precisava ser médico. Já tem tanto médico mesmo. E olha, isso eu tinha esse pensamento antes de eu me formar, e eu já tinha aquela ideia de que, tipo, cara, pra quê, velho? Tem tanto médico aí. Tem uma galera tão melhor do que eu, tira notas melhores do que eu. E assim, hoje, eu digo assim, se você está em dúvida ainda, se você gosta de medicina, tem esse brilho, mas você está em dúvida, eu te digo com muita tranquilidade, muita clareza. Hoje, se você, médico, se você pegar uma mesa, 2 cadeiras, uma sombrinha assim, só para proteger do sol, você sentar lá no meio da rua e dizer, ó, atendimento grátis, vai lotar de gente querendo atendimento. Por quê? Porque a gente, hoje, mais do que nunca, a gente tem uma grande demanda. Porque o sofrimento da população é imenso. Óbvio que tem categorias diferentes, tem classes diferentes, tem motivos diferentes. Mas uma das coisas que eu posso te garantir que, assim, esses meus 9 anos de formado, que, assim, eu esperando o quê? Eu esperando que a quantidade de pacientes precisando de atenção, precisando de cuidado, né, fosse diminuindo, mas, minha gente, não. Mais do que nunca, o que mais tem, né, é sofrimento. É dor e sofrimento. E aí isso me remete a uma outra pergunta que eu gosto de fazer, que eu já fiz aqui para o pessoal, que é o que é ser médico? Certo? O que é ser médico? Que essa pergunta ela é importante, que eu faço agora para vocês que estão ouvindo, né, que vocês estão tão ansiosos para entrar no mercado, mas, cara, o que é ser médico? E aí eu jogo essa pergunta para você, Lucas. Você está aí... Eu sou 8º período, aqui. já está perto aí para se formar, mas não, você, ó, em 4 anos, 4 anos, né, para se formar? Daqui a 4 anos... Faltam 2. 2 anos, perdão, matemática aqui está ruim. Em 2 anos tu vai se formar. Em 2 anos tu vai estar com o carimbo na mão. O que é ser médico para você, Lucas? Cara, para mim, ser médico tem a ver com um cuidado de compromisso. E eu entendo que outras profissões também fazem isso, mas eu entendo que precisar de ajuda quando se fala de saúde é uma das piores situações que o ser humano pode passar, e precisa, para lidar com a pior situação que o ser humano pode passar, um ser humano diferente. Eu acredito que ser médico é ser esse ser humano diferente, que presta um cuidado diferente, porque tem uma formação diferente, porque tem um chamado diferente. Eu acredito que é por aí. E aí eu só te provoco só para provocar mesmo. Mas, cara, cuidar por cuidar, você poderia estar em outra profissão. Mas por que ser médico? Eu vi que... veja, essa é uma pergunta difícil. E ela é uma pergunta, na verdade, reflexiva. Sim. Certo? Mas, assim, cuidar por cuidar, você poderia estar em outra profissão, você poderia juntar dinheiro, abrir um instituto e colocar médicos para trabalhar para você. Isso é um exemplo. Mas por que você quer ser médico? Exige uma reflexão um pouco maior, realmente. O que eu quero refletir é o seguinte: você está disposto a estar diante de um paciente que está ali em sofrimento e ter compaixão por ele? Eu acho que exatamente isso que eu não soube expressar, mas essa é a diferença para mim. Esse é o ponto.
Essas são as virtudes de ser médico, que eu acho que esse é um dos pontos que está se perdendo, porque a gente está muito preocupado em ser técnico. É importante ser técnico, é importante você realmente saber prescrever, é importante você saber diagnosticar, é extremamente importante. Agora, esse ponto, né, esse ponto assim de crítico, né, esse ponto, eu digo crítico no sentido de você ter sua própria opinião. Uhum. Então, você ter sua própria opinião, né, do que você acredita, de quem você é importante. E aí entra em outros pontos que eu acho que é importante, porque assim, da minha carreira, o que eu posso trazer, eu diria mais é o que não fazer, o que fazer e o que não fazer. E aí um dos pontos, eu citei esses 3 Cs, né, que eu acho que é só uma coisa rápida, né, para poder se lembrar. Agora, uma das coisas que também é importante de se lembrar é que, primeiro, você tem que ter cuidado com as pessoas com quem você se envolve, as pessoas que estão ali no seu ciclo mais íntimo. Então, cuidado. Escolha muito bem com quem você está ali caminhando, com quem você quer ali compartilhar, né, dos seus tempos mais íntimos, né, e de quem vai dividir o seu tempo, né? Aquela pessoa com quem você pode mandar uma mensagem de meia-noite e está tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já é uma coisa um pouco mais profissional, que eu diria o seguinte: você tem que entender, ter uma mínima noção do que é um planejamento financeiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, você tem que ter cuidado com tudo aquilo que pode levar à ruína. Tudo aquilo que pode levar à ruína, você tem que ter muito cuidado. E um deles é financeiro. Uhum. Hoje, comprar um carro está muito complicado. Tu já viu o preço do carro? Não tem mais carro popular. Meu amigo, não tem, cara. Uhum. Cara, veja, há 10 anos atrás, um carro popular estava em torno de 40 mil. Hoje não tem menos por 120, 100, 120. Uhum. Mudou-se o mercado. Isso aí mudou aí depois da Covid, depois desse início dessa guerra na Ucrânia, mudou todo esse mercado aí, né? Enfim, tá totalmente diferente. Então, se você decide comprar um carro, bacana, não é ruim não, é uma ferramenta. Agora, você vai se comprometer financeiramente com isso. Então, você tem que ter cuidado, por quê? Porque se você toma uma decisão e essa decisão pode levar à ruína, às vezes você toma um emprestado, um dinheiro, ou faz alguma decisão nesse sentido que não é a melhor decisão, você vai perder noite de sono. Certo? Antes da gente continuar, eu Diga preciso aí. te interromper para a gente dar um passo atrás em relação a justamente aquele ponto da compaixão e da virtude de ser médico e do que é ser médico de fato. Tu acredita que é uma virtude aprendível? Tu acredita que isso é uma coisa que precisa vir com a pessoa? Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, muito bom, velho. Essa é uma pergunta boa, sim, Lucas. Aí. Cara, eu diria que não é só... É uma atitude treinável, Uhum. certo? Assim como eu estou falando para vocês, eu não tinha noção do que era isso. Então, se eu fosse trazer isso dentro de uma caixa, essa caixa seria a caixa da filosofia. Seria uma caixa onde você imaginaria aqui um termo lá assim, sabedoria. E você abre essa caixa de sabedoria e você pode se alimentar, você pode ler, você pode aprender. Muito do que eu aprendi e que me trouxe uma nova visão de medicina não foi dentro de livro, de tratado de clínica médica, nem tratado de urgência, não, certo? Agora, óbvio que tem livros que são excelentes. São livros que, inclusive, são atemporais. Se você pegar agora o livro de Semiologia de Porto, você vai ler coisas ali que parece que são de hoje. Parece que ele estava adivinhando que ia surgir redes sociais, ele estava adivinhando que ia surgir, né, smartphone, e é impressionante. Às vezes a gente pula o prefácio está cheio de ouro, né? Muito. E agora, se essa habilidade ela é treinável, eu diria assim, com certeza. Então, não tem... Assim, toda habilidade ela é possível de ser aprendida, certo? Não tem nada... Isso entra também naquela habilidade que a gente chama de soft skills. Sim. Né? São essas habilidades intelectuais ali que você vai desenvolvendo, que você vai aprendendo. E aí você vai aprender isso com quem? Que aí esse é um dos pontos que é importante, são mentores. Então, você escolher bem os mentores, né, que você vai querer se basear, esse é um dos pontos que é importante. E aí isso envolve, inclusive, com meus pais. Sim. Então, eu agradeço muito a eles, porque foi graças a como eles tiveram uma noção para onde eu deveria ir, eles me colocaram no norte. Eu ainda não tinha toda a bagagem de entender o que é a vida, como é complicado, questão financeira e tal. Eles já tinham desenhado para mim um trajeto. Eu não tinha ainda uma maturidade de entender esse trajeto.
Eles só disseram, faça. Depois você pergunta, mas faça. Isso é um bom mentor. Então, você escolher bem os seus mentores vai fazer uma grande diferença na sua carreira. E, assim, medicina, a gente tem um leque gigante de opções. Agora, tu tá disposto mesmo? Ou tu estás fazendo só por dinheiro? Porque, cara, se tu estás pensando só em dinheiro, tem tantas outras áreas que você consegue ganhar muito mais dinheiro. Áreas que envolvem tecnologia, áreas que como executivo, sabe? Muito mais. Pô, você está na medicina só pensando em dinheiro, é complicado. Agora, se você está ali disposto a trabalhar, disposto a ajudar, disposto a fazer diferente, disposto a entregar resultado, aí a depender da área, o mercado onde você se inseriu, aí você pode realmente ter uma recompensa interessante, você ter um retorno legal. Mas não necessariamente esse precisa ser a carreira de todo mundo, certo? Entendi. Tu consegue apontar na tua história, porque tu foi falando, né? Passou a graduação, os primeiros tempos de formado, os primeiros plantões no interior, mas ainda sem essa visão exata do que era o ser médico e do que tu queria. Tu consegue apontar na tua história quando foi que isso virou? Exatamente não. Isso foi uma das coisas que foi evoluindo. Eu diria que isso aí foi a maturidade. Entendi. E eu acho que maturidade não tem uma chave que você liga e pronto, deixei de ser menino, virei homem. Talvez a única coisa que eu acho que, assim, que diferencia o que é uma criança de um adulto é a responsabilidade. Né? Ou seja, você ser responsável, você saber que você precisa acordar cedo, né, para fazer o que tem que ser feito, né? Isso realmente diferencia uma criança de um adulto. Agora, a virada de chave para você dizer assim, eu tive uma brilhante ideia. Na verdade, eu vou até refazer o que eu falei. Eu posso até dizer. E isso surgiu talvez há pouco tempo. Isso foi bem depois da Covid. Eu não sei se outras pessoas já contaram as histórias da Covid, mas acho que cada um tem uma história para contar. Então, assim, da minha história para contar da Covid, é uma história que não é trágica, graças a Deus, mas eu diria, se eu fosse resumir, né, no período da Covid, né, eu realmente estava dando plantão, estava trabalhando. Nesse período eu estava também trabalhando com emergência pediátrica. Trabalhei, inclusive, com o Renan, né? Renan sempre sendo gestor. Trabalhei com ele na enfermaria de Covid, foi no Hospital Aurora. E foi, acho que no primeiro ano, foi na segunda onda, eu não lembro mais. Acho que foi na segunda onda da Covid, né? Que aí meus pais e minha família toda pegou Covid. Ixi. E aí, meu pai, né? Que aí pela idade, se não me engano, ele estava com 64 anos. Ele estava na faixa de riscos. Faixa de risco. Na primeira semana de sintoma, o painho começou a ter, né, uma dor no peito, um desconforto. Quando a gente foi parar na emergência, né, a troponina alterou. Aí pronto, a gente ficou naquele medo gigante, né, de ser um possível infarto, né, de uma síndrome coronariana aguda que ali estava se formando. E aí, o painho se internou, ainda mais com os sintomas da Covid, que é aquelas astenias intensas, né, que se formam, que o paciente tem, né. Na segunda semana foi minha mãe. E eu acho que essa aí foi a parte mais pesada, porque aí, manhã, quando ela foi internada, eu levei ela para a emergência, passei a manhã e a tarde toda com ela, que estava esperando a vaga de UTI, né, ficar liberada. E eu sabia mais ou menos, eu acho que esse é o lado ruim de ser médico, porque você sabe, né, do que pode acontecer. E eu vendo a saturação de manhã ali caindo de 80, estava em 90, caindo para 86, 88, subindo para 91. Eu sabia, velho, que assim, meu Deus, velho, pode ser o último dia que eu estou vendo minha mãe. Caramba. Graças a Deus tá tudo bem, todo mundo lá em casa, deu tudo certo, né, para não dar muito drama aqui para vocês. O clima lá. Para não dar muito esse clima, mas esse foi um dos momentos de maior tensão que eu passei na minha vida, certo? Inclusive, no dia seguinte, minha irmã, eu pensei que também minha irmã ia precisar também ficar internada, que ela desaturou também, que ela teve comprometimento pulmonar, minha mãe também. Eu não tive, eu também peguei a Covid nesse período. E aí, eu fiquei com os sintomas mais, que é aquela síndrome de fadiga viral. Aquela fraqueza no corpo, aquela moleza no corpo. E aí, depois de toda essa guerra, aí que eu abri um quadro, né, de síndrome de pânico pós-traumática. Poxa. Cara, eu não conseguia mais dar plantão.
E aí eu acho que esse é um dos pontos de você ser médico, é de você realmente ter a humildade de saber a hora de estar ali e a hora de sair. E eu disse, meu amigo, não dá para eu ficar aqui dando plantão, eu preciso me cuidar, certo? E aí, nesse de me cuidar, passei-se um grande período ali, né? Eu mentalmente ali achando que realmente eu não ia mais conseguir voltar, de que realmente eu não prestava, que eu não era um bom médico, que as coisas não iam funcionar. E aí, a virada de chave foi quando eu finalmente... eu sou cristão, mas as viradas de chave, quando eu realmente me aproximei da palavra de Deus. Então, quando eu finalmente eu me encontrei com Deus, eu me aproximei da palavra de Deus, eu entendi a minha missão aqui na Terra, eu encontrei paz. E aí, se você me pergunta a questão de ser médico, de me encontrar com médico, eu entendi a minha missão, que eu acho que foi aí que eu encontrei paz. Porque a gente quer muito ter controle de tudo. Eu acho que talvez seja a natureza do homem, de a gente querer ter controle sobre tudo. Eu quero ter controle do meu dinheiro, do meu destino, eu quero saber para onde eu vou, para onde eu... Aí você fica naquela loucura. Até você entender, velho, que você não precisa ter controle de tudo. E quando você pega a sua vida e você diz, Deus, minha vida está na tua mão. Aí você entra em paz, porque você deixou a mão, você botou sua vida na gestão dele. E aí você não precisa decidir tudo. Que as coisas estão aqui, ó, cuidar dele. E aqui foi onde eu tive paz. E aí nessa paz foi aí que me brilhou as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de atender paciente e eu gosto de ensinar. E ensinar, eu vejo que nem todo... Assim, eu conheço médicos brilhantes que são muito mais inteligentes do que eu, mas não conseguem traduzir o que é difícil no que é fácil e passar isso para o aluno. Ou às vezes estimular o conhecimento, fazer as perguntas chaves, sabe? Levar aquela brincadeira legal que faz a gente querer crescer. Sim. Né? E aí isso foi uma das coisas que mais me brilhou. E inclusive hoje eu estou coordenando esse braço educacional da RC. A gente tem muitos planos para 2026. Né? Deus quiser, vai ter muito mais coisas. Né? Eu estou agora coordenando, né, esse grupo de plantão sem caos. E aí, pelo menos de 15 dias, a gente vai ter sempre alguma coisa boa. Tem a discussão de casa clínica comigo toda quarta-feira. Só o dia que eu não sei se vai ficar realmente toda quarta-feira. Mas pelo menos 15 dias nas quartas. E a gente vai também ter algumas aulas, né? A gente vai chamar médicos convidados, cardiologista, neurologista, né? Uma galera boa, né? Para poder fazer algumas aulas aqui para os médicos da RC. E se vocês quiserem fazer parte, é só se inscrever. Né? Eu ia até te pedir justamente para isso, né? Fala um pouquinho da RC, para quem não sabe o que é RC. Pronto, veja. A RC hoje é um dos maiores serviços, é o maior hub de serviços para médicos. Então, hoje, um dos maiores serviços que a gente entrega é a plataforma de recebimento de plantões. Então, simplificando, né, um dos grandes serviços que a gente já entrega com bastante qualidade, nossa equipe, né, que está ali trabalhando bastante, né, entregando com excelência, é a plataforma de recebimentos para médicos, de plantões. Então, tá com plantão, se você já daqui a 2 anos você já tiver com plantão disponível, é só se cadastrar na RC que está tranquilo. Você não precisa mais se preocupar em mais nada dessa parte contábil, nota fiscal, nada disso. Só confiar na gente para receber o plantão. Inclusive, tudo que eu já recebi nesses últimos, 5, 6 anos foi tudo através da RC. Meu dinheiro é todinho através dele lá. A gente também tem outros serviços. Aí esses outros serviços... É porque tem um monte de outros serviços. É um outro serviço que é a questão de seguro de vida, planejamento financeiro. Se você quiser apoio para financiar uma casa, a gente também tem serviços assim. Então, assim, tem serviços que entram, tem serviços que saem, né? Renan que sabe falar melhor, né, em relação a isso, mas a gente tem esse grande braço, né, que é justamente o recebimento de plantões. E agora tem essa parte educacional, que eu acho que é uma missão e um compromisso nosso, né? Que isso, inclusive, é uma... Assim, dentro do meu trabalho, do que eu gosto de fazer e que eu já entendi antes eu tinha aquele pensamento meio para baixo de que achava que eu não precisava de médicos, né? Não precisava ser médico, que eu não conseguia atender, não precisavam de mim. Hoje, formado, eu vejo que se eu trabalhar duro, num dia eu consigo atender 40. Só que isso não é suficiente. Porque a quantidade de pacientes que precisam de acolhimento, de cuidado é muito grande. Aí que entra essa parte educacional.
Na hora que eu consigo te capacitar, te ajudar, ou te dar um direcionamento em algum caso clínico, alguma coisa, eu consigo esticar o meu braço. Eu sei que, indiretamente, eu estou cuidando do paciente. Aí isso aqui é brilhante em educação. Todo educador médico, quando perceber isso, ele vai estar multiplicando saúde. Ele vai estar realmente estendendo o braço para cuidar de outros pacientes. Isso, quando eu descobri, eu também fiquei assim, cara, é isso, velho. Realmente, isso, né? Se velho. tu capacita uma turma de 10, tu cuida de 400 pacientes. Eu vou dar outro caso. Tava, acho que meia-noite, quase meia-noite, chega para mim uma mensagem do particular. A médica não tá nem no grupo RC. Alguém da RC, no grupo RC, passou meu contato para ela. E essa médica, ela recém-formada, ela estava trabalhando, eu não sei se é aqui em Pernambuco, eu acho que, eu não lembro se eu perguntei, ela recebeu uma cetose diabética e era uma criança de 12 anos de idade. Caramba. E assim, se você abrir agora o livro, você vai entender o tratamento. É bacana. Hidratação, insulina, beleza. Mas quando você está com o paciente na tua frente, e aí o coração começa a acelerar, e você fica, meu Deus do céu, o que é que eu faço aqui? Você tem a mínima noção, mas você fica naquela insegurança de, meu Deus, é para fazer isso ou não é para fazer? E aí é o legal de ter um segundo médico ali para você tirar uma dúvida, que foi o que eu fiz com ela, e eu entreguei para ela, foi isso. Ela, de certa forma, quando eu revisei, toda a conduta dela estava certa. Ela já tinha hidratado o paciente, ela já estava pensando já fazer insulinoterapia, de conduzir para a UTI, show. Cuidado, inclusive, com sódio e potássio. Então, ela já estava conduzindo bem. Mas, cara, você quando está recém-formada, né, ali, nem segurança. Não deixa de ser, né? É um medo. Que é, inclusive, para vocês que são estudantes, para você que já vai... próximo semestre está no internato. Exatamente. Quando você começar o internato, você bota na sua cabeça que você já é médico. Então, cada dia que você estiver ali, você tem que aprender o que precisa para ser médico. Agora, óbvio que tem, né, realmente uma galera que fala, não, estude para a prova de residência. Veja, eu não vou discordar que realmente a prova da residência, o caminho de prova de residência, você entrar na residência, é o melhor caminho que você possa para a sua formação médica. Só que, antes disso, você também tem que se formar nessa parte prática. E esses 2 anos de internato, o mínimo que ele vai te entregar, não digo 100%, porque não é todo rodízio que você tem um grande aproveitamento, mas você vai aprender alguma coisa ali. E é aquele momento ali que você também deve construir seu network. Que eu acho que todo mundo fala muito disso aqui. Você construir seu network para assim que você sair daqui, você se formar, você já ter onde ficar. Então, isso aqui é um ponto muito importante. E... Desculpa te interromper de novo, mas aí, esse ponto da insegurança, eu acho que é consciência de todo mundo. Todo mundo se preocupa com isso. Isso passa com a prática, isso passa com a maturidade, isso passa com o tempo, isso passa que horas? Boa pergunta. Como é que se capacita para a insegurança ficar menor na hora do vamos ver? Experiência. Não tem para onde fugir. Sabe? Você pode ler a quantidade de livros que for, você pode ler a quantidade de diretrizes, decorar todas as diretrizes, decorar todo o passo a passo. Você pode saber todo o passo a passo para entubar um paciente. Pode saber tudo, decorar todas as doses. Mas na hora, quem vai entubar é você. Certo? Então, assim, você tem que ter a prática, você tem que vivenciar a prática. Não é à toa que, assim, eu vejo que muitos estudantes negligenciam o período do internato. Negligenciam muito ali aquele momento, assim como durante a própria faculdade, eles não aproveitam os momentos, por exemplo, de participar de uma liga acadêmica que leve você para uma boa prática, que leve você para em contato com o paciente, que leve você, né, a saber o que é prescrever um remédio e a ter segurança disso. E a prática, ela também vai te fazer ter segurança, porque agora, se eu chego para você e digo, tu tem segurança, Lucas, em prescrever uma dipirona? O paciente está com febre aqui. O paciente aqui, sei lá, 30 anos de idade, está com febre, uma faringamidalite, uma infecção de garganta, está com febre. Tem segurança de passar uma dipirona? Tenho. Parece comum. Tu já leu a bula da dipirona? Não. Tu não viu lá que na bula tem lá dizendo que pode ter alergia, pode ter hipotensão. Ele não pode ter uma hipotensão grave, cair no chão e bater a cabeça?
E aí? Inclusive, eu tenho alergia de pirona. E você tem alergia de pirona. E aí? Mas aí eu perguntaria antes, mas eu entendi o teu ponto. Você tá entendendo? Tipo, eu tô te pressionando porque essa vai ser a sua mente lá. Uhum. Ao ponto que se você ficar muito inseguro, você vai ficar inseguro ao ponto de não saber prescrever uma dipirona. Uhum. Mas tu já viu... Porque tu tem alergia de dipirona. Aí tu quebrou o meu exemplo. Mas assim, tu já viu pessoas tomando dipirona. Sim, O que aconteceu depois? melhoram. Melhora. Pronto. Então você ganhou ali a experiência. Uhum. Então você sabe que você fez dipirona, melhorou. Então, à medida que você ganha experiência, à medida que você vê pacientes, você está ali, você vê o paciente, você viu o que aconteceu, seja de bom, seja de ruim, você vai ganhando experiência. Vou dar mais outro exemplo crítico. Eu estava na UPA, nisso eu estava na emergência pediátrica, mas esse exemplo aí foi marcante. Eu estava na sala vermelha só passeando mesmo, que isso aí realmente o pessoal da pediatria, a gente em determinados momentos do ano, não, acho que não agora, acho que na pediatria hoje deve estar um caos, está sempre um caos, mas a gente já passou por um período que a gente tinha mais tranquilidade. E eu estava passeando na vermelha para conversar com o pessoal por lá, não tinha muita coisa que fazer, de repente, quando eu estou saindo da vermelha, eu vejo um casal de idoso, caminhando devagarzinho. Aí eu e era audível o estridor do senhorzinho. Eu disse, rapaz, tem uma coisa muito errada aqui. Aí eu cheguei assim com calmamento. Meu senhor, você tá passando mal? Aí a senhorinha do lado, ele tá precisando de ajuda. E o senhorzinho não conseguia falar, porque ele tava com edema de glote. Caramba. Eu não sabia exatamente o que era. Depois eu descobri que era cetoprofeno. Aí eu disse, meu amigo, por favor, entra aqui na vermelha, pelo amor de Deus. E aí... eu entrando naquele, tipo, pelo amor de Deus, a gente precisa agir, tem que fazer logo aqui, é medicamento. E meu colega, super tranquilo, sabe? Colega lá do plantão, ele super seguro, porque ele já tinha atendido muitos pacientes, chega assim, bora, faz adrenalina pra ele aí, IM. E eu já, assim, meio preocupado, assim, porque eu tava no meu raciocínio é de pediatria, né? A gente tem que agir logo, tem que fazer as coisas. E ele lá de boa, sossegado. Aí, minha gente, não foi questão de 5 minutos. Beleza, o senhorzinho sentou na cadeira, botou oxigênio no nariz, a saturação dele estava ali, sei lá, 92%, mas ele estava tranquilo. Foi a questão de aplicar adrenalina, 5 minutos, a saturação dele subiu, ele já começou a falar, as coisas começaram a melhorar. Então, assim, se eu chego para você agora e te pergunto, tu sabe os efeitos adversos e os riscos que pode ter uma adrenalina com o paciente? Não exatamente. Você sabia que a adrenalina, por exemplo, pode provocar uma arritmia no paciente? E aí, vai fazer ou não vai para um paciente desse? É uma grande questão. No idoso, né? No idoso, será que não vai ter uma arritmia? Será que ele não vai ter... Aí que tá. E na vermelha ninguém sabe da história dele. Aí que né? tá. Ele tá na É por isso que é um medicamento que é feito em vermelha. Você não pode fazer isso em qualquer lugar. Tudo bem que se você estiver assim, em risco, né? Você faz, mas entenda, esse medicamento ele precisa ser feito. Ele tá num processo de alergia, num edema de glote, ele precisa fazer adrenalina. Se você não fizer, o desfecho vai ser negativo. Uhum. Então você precisa fazer. A experiência, aí você junta o estudo que você tem junto com a experiência, você entende que aquele medo que você tem de prescrever um remédio desaparece. E esse medo ele só desaparece realmente quando você começa a ter domínio. Então, eu vou citar de novo o Renan Casado aqui, porque eu estava revendo aqui o podcast dele. Ele comentou, né, de uma entidade chamada Doutorando de Carimbo. Sim. Isso acontece quando o cara ele passa pelo internato, ele simplesmente tá nem aí tá focado em fazer a prova, passa a prova de residência, entrou muito bem e tá lá, só que ele não sabe fazer o mínimo. Ele não entende do fluxo, não entende nada, tá ali perdido. Então, o internato, você tem que entender, você tem que estar ali junto ali, que é a prática. E aí, junto da prática, se você já quiser tocar nesse ponto aí, né, que eu já pensei em comentar, você, na sua vida, na sua prática, na sua carreira, é você começar a saber utilizar a inteligência artificial. Perfeito. Ótimo gancho. Eu já ia mesmo falar sobre isso. E assim, a inteligência artificial vai depender muito, né, do que você deseja fazer. Que aí, assim, eu só para entender um pouco, Lucas, do que você já sabe, né, de inteligência artificial. Tu usa todo dia na inteligência artificial? Tu usa qual? Eu uso uma inteligência artificial chamada Dr. Wise.
Ela é basicamente um chat GPT para medicina. Tem alguns guarda-rails no algoritmo dela que impedem alucinação, mas basicamente dá respostas rápidas e com embasamento, dá referências, constrói fluxogramas. É basicamente um chat GPT para medicina. Muito bom, muito bom. A DrWise eu ainda não testei, existem outras semelhantes a ela, e assim, o mercado vai se encher disso, vai se encher de outras IAs semelhantes à DrWise. Mas aí eu te pergunto, porque olha, se eu fosse conceituar inteligência artificial, eu diria que a inteligência artificial é como se fosse o motor de um carro. Certo. E aí vamos falar pelo menos das 3 maiores, né? A gente pode falar que assim, tem dezenas de IAs, mas a gente fala das mais comuns, GPT, Gemini e Claude. Então, se eu fosse trazer isso aqui como exemplo de carro, eu traria para você como motor de um carro. Então a gente tem aqui Mercedes, BMW e Audi. Aí eu te pergunto, qual é a melhor? Qual é o melhor carro? Eu não tenho certeza. Depende. É tudo carro. Tudo corre. Agora, para onde você quer chegar? O que é que você quer? Sabe? Você quer um carro que seja bom nas curvas? Você quer um carro que seja bom em declive? Você quer um carro família? Você quer o quê? Então, essa questão de você saber o que você quer é o que vai te definir qual IA que você realmente precisa. Agora, hoje a gente já está em quase final de 2025. Hoje, as IAs elas estão tão evoluídas que essa pergunta de qual IA você quer já nem é mais válido. Porque todas elas estão tão boas que o que você quiser e você escrever, ela te dá uma resposta muito boa. Então, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, ele tem no prompt dele essas anti-alucinações, mas hoje as IAs já estão muito boas, que já tem esse freio de anti-alucinação. Só que aí, a gente conceituando, né, o que são esses grandes motores, a gente tem que falar o que é que alimenta elas. E aí você sabe o que é token? Vagamente, é melhor Boa. que tu explique. Entenda. Quando a gente faz uma frase, eu amo medicina, a gente vê as palavras, eu amo medicina. Só que quando a IA ela vai ler eu amo medicina, ela transforma isso em tokens. Então, o mais interessante é, se você tiver agora no computador, dá uma pausa, abre agora no Google e bota lá token para você entender que ele transforma as palavras em códigos. E aí, nesses códigos, é que ele começa a entender, ele faz a leitura através desses códigos. Então, o que alimenta a máquina é token. Então, tudo à base de token. Entra token, sai token. Agora, existem basicamente 4 tipos diferentes, né, de leitura de resposta, né, de tokens. Palavras, sons, imagem e vídeos. A gente basicamente usa o quê? Só mais a parte multimodal, que são as palavras. Se você me perguntar hoje sobre imagem, som e vídeo, eu particularmente não faço a menor ideia, é uma loucura. Tipo, veio inicialmente lá acho que foi em junho, veio o VO3, aí depois agora surgiu o Sora 2, e minha gente, é uma guerra de IAs para saber quem é que vai ser a melhor que faz vídeo. Eu sei que o brasileiro usa muito bem esses vídeos para fazer muito meme, e muito meme engraçado, velho. Sim. Então isso é muito divertido, né? Mas preocupa um pouco, porque é muito realista. Eleição ano que vem vai ser uma loucura. Vai ser loucura. Eu nem tinha me lembrado disso. Pois é. Mas vai ser interessante. Agora, voltando à questão do token, então você entende que entra token, sai token. E é outro ponto que é extremamente importante, é você entender o que é janela de contexto. E aí, mais uma vez, eu devolvo a pergunta. Você sabe o que é janela de contexto? De novo, vagamente é melhor que tu explique. Boa. Janela de contexto é tudo aquilo que está dentro da caixinha das perguntas, do que você perguntou. Na hora que você escreveu qualquer coisa, apertou o Enter, você vai abrir uma janela de contexto. Aí a pergunta importante é, quantos tokens cabem naquela janela de contexto? E aí eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estressar a máquina para extrair o máximo possível delas. Vocês já fizeram isso? Tu já fez isso? Vocês já fizeram, minha gente? Minha gente, eu já fiz nos dois, tanto no GPT quanto no Gemini. É impressionante a quantidade de palavras. E aí, tipo, só para vocês terem uma noção, a quantidade de tokens que eu já tenho aqui memorizado. O GPT ele tem em torno de 124 mil tokens, 128 mil. O que significa? Isso significa em torno de umas 200, 300 páginas de palavras. Puxa. É coisa pra caramba. E o Gemini? O Gemini é 1 milhão. Então, assim, é muita coisa.
no GPT, eu vou ser bem honesto, eu tive a curiosidade de escrever um livro de romance. Aí tá guardado lá. É um romance bem legal, eu preciso publicar. Eu fiz um livro de romance, eu estressei a máquina até o máximo do que ele poderia escrever, certo? Então, assim, ao ponto que ela chegou assim e mandou uma mensagem assim, tipo assim, você esgotou o seu tempo de uso, só pode usar com 24 horas. Então, eu esgotei o máximo de tokens que ele podia. Então, assim, entendendo que existe essa janela de contexto, que essa janela de contexto, ela é muito grande. Ela é muito... Assim, não é uma simples conversa, ou então você faz uma pesquisa para sei lá, vou fazer uma pesquisa agora para poder fazer uma aula amanhã, né, sobre inteligência artificial. Não vai ser isso que vai esgotar a janela de contexto. E outra coisa, dentro da janela de contexto, as informações que você colocar, ele vai entender. Ele vai entender o que está ali escrito, certo? Então, os arquivos que você colocar, ele vai interpretar aquilo ali. Agora, quanto mais comprido tiver a janela de contexto, mais perdido fica a informação. Então, hoje, quanto melhor a IA, melhor ele fica em relação a essa janela de contexto, ou um termo que a gente usa, que é dele manter a consistência, certo? Agora, dentro disso, uma das coisas, você já entendeu o que é esse motor de IA, o que são tokens, o que é a janela de contexto. E aí, outra coisa que é extremamente importante é você entender o que você vai fazer agora. Uhum. E aí eu vou dar uma coisa que eu aprendi com o pessoal da Adapta. E aí eu preciso falar deles porque realmente eu aprendi com eles. Tem muita coisa, assim, tudo que eu já aprendi aqui foi tudo gratuito. Não tem nada que realmente... Tudo bem que eu já paguei alguns cursos, mas o que eu aprendi de gratuito na internet foi o que realmente me levou a poder criar vários GPTs, né? Eu tenho um GPT meu, que é um professor. Eu tenho outro GPT meu, que ele monta nutrição para mim. Eu tenho outro GPT que monta prompt para mim. Eu tenho outro GPT, né, que faz análise de lesão de pele. Eu tenho vários. Eu tenho outro que faz livro para mim, que me ajuda a escrever. Então, assim, eu tenho vários. Eu só testando, né? Agora, O pessoal da Adapta o conteúdo gratuito. Sim, assim, eles comentam do que eles gostam de ensinar, eles falam dos 3 Is. E eu acho que isso resume basicamente o que você precisa aprender de base para a inteligência artificial. Então, o primeiro I é intenção. É tipo assim, o que é que você quer? Qual é a sua intenção? Qual é o contexto, o que é que você deseja daquela resposta? Porque se você só faz perguntas genéricas, a resposta vai ser genérica. Vai ser que nem eu converso aqui. Eu te pergunto aqui, qual é a melhor coxinha? Aí eu vou dizer, eu acho que é a coxinha de frango. Beleza, é uma pergunta muito genérica, muito aberta. Agora, quando você começa a explicar o que é que você deseja, como você deseja, e inclusive a forma como você quer que ele avalie e a forma como você quer que ele saia a resposta, aí o negócio vai começando a ficar legal. Mas, principalmente, contexto. Qual é o objetivo? Qual é a necessidade? E aí entra na segunda parte, que é a interação, que é você saber utilizar muito bem os verbos. Os verbos aqui vão fazer muita diferença. Existe muita diferença entre você pedir uma análise para uma interpretação. Assim, no início desse ano, o pessoal ainda recomendava escrever em inglês. Hoje eu digo que não precisa. Hoje a máquina ela entende muito bem como a gente fala, certo? Então você só precisa falar bem com ela, ao ponto que se você falou e ela não entendeu bem, você pode reeditar, modificar para aquilo que você realmente estava buscando. E muda muita coisa. E essa parte de interação, existem muitas dicas. Sabe? Não sei se vai dar tempo de falar, mas assim, existem muitas dicas, né, que dá para falar sobre a parte de interação. Que aí tem que é a parte de instrução, interação e... Tu falou intenção... Intenção, instrução... Instrução tu ainda não tinha comentado. Eu não falei isso não, né? Isso. Instrução e interação. Isso. É porque instrução e interação eu fico o tempo todo me confundindo, porque um parece muito com o outro. Sim. Né? Porque uma coisa é você interagir, outra coisa é você instruir. É porque o instruir é o verbo que você vai dar. Entendi. É o prompt. É aquilo que você vai escrever. E a interação são as respostas que você vai dando logo em seguida. Eu vejo muita gente que, tipo, dá um primeiro prompt, escreve alguma coisa, não gosta, fecha a janela e vai embora. Minha gente, calma. Você precisa interagir com a máquina. Converse com ela.
ela ainda não aprendeu, ela não sabe o que você realmente quer. E se eu fosse fazer uma analogia muito boa sobre inteligência artificial, é que ela é um grande gênio, que ela sabe de tudo, que você não precisa explicar mais nada para ela, ela sabe de tudo. A questão é que ela sabe de tudo, mas ela não sabe o que você quer. E você precisa explicar para ela o que é que você quer, o que é que você quer que ela busque. E aí existem alguns mecanismos que você pode facilitar, né, para ajudar isso. E aí que entra a parte de prompt, né, que aí para falar de prompt já é um outro papo. E aí, inclusive, falando a respeito de outras IAs que já existem, se você for olhar, por exemplo, esse exemplo que você falou, Dr. Wise, ele possivelmente ele acopla, dentro da plataforma dele, ele acopla um desses motores. Entende? Ele não tem um motor principal. Quem tem um motor é o GPT, OpenAI, o Google, ou realmente Anthropic, ou o Meta, o que for. Então, ele conecta essa IA, esse motor dentro aqui dessa plataforma, e aí dentro dessa plataforma eles criam lá, né, as regras, o que for, para que as respostas saiam de forma adequada. Não é à toa que essa corrida para entregar a melhor IA na área da medicina ainda vai ter muita coisa. Eu escutei no início do ano que a própria Microsoft está desenvolvendo uma IA específica para a medicina. E quando eu falo específica, ela que seja capaz de, além de dar um diagnóstico, dar uma conduta, de dar seguimento. O que é uma coisa assim muito complexa. Aqui realmente é bem louco de se falar sobre isso. Existe muita responsabilidade em volta disso. E aí, inclusive, isso entra em outro ponto que eu acho legal de se conversar, que é a respeito da questão de você ser otimista ou pessimista em relação à IA. Inclusive, qual time você está, Lucas? Você está sendo otimista ou pessimista em relação à IA? Eu estou sendo otimista. Eu acredito que não substituirá. Chega para somar quem souber usar melhor. Mas será que não vai ter um apocalipse aí da inteligência artificial? Vai tudo ser dominado por IA? Eu acredito que para que tudo seja dominado por IA, ainda vai ter gente que precise usar direito a IA, para que ela possa dominar as coisas. E aí ainda mas vai ter gente fazendo. Ficar muito inteligente que substitui os seres humanos. A gente é loucura, né? Cara, veja, do meu ponto de vista, eu tô no time otimista. Eu sei que vai ter muita coisa repetitiva, muita coisa monótona que a IA vai substituir. Então, por exemplo, hoje, uma das coisas que é mais comum, que a maioria dos prontuários eletrônicos já tem, é transcrição de áudio. Por voz, né? Por voz. É absurdo. Era uma coisa que uma ou outra fazia no início do ano, hoje a grande maioria já faz. Então, isso aí é sensacional. É sensacional, porque esse é um dos maiores gargalos que a gente tem na medicina, que é o registro do prontuário. Porque a gente, por mais que a gente tenha os doutorandos, que são as melhores coisas que tem, né, na enfermaria, o pessoal fala mal deles, mas assim, o doutorando a gente tem que ter um carinho muito grande, né, por eles. Então a gente tem que dar uma cadeira para ele sentar e não uma lata de lixo para ele sentar. Tem que dar uma cadeira legal. Mostrar isso para os gestores. Os doutorandos ajudam muito nesse sentido para evoluir os pacientes, para ser a mão ali de trabalho, mas acontece que mesmo assim ainda pode ter aquela crítica, né, de ser um copia e cola. Então imagina cada um, sei lá, com um microfonezinho no bolso, né, conversando com o paciente, fazendo registro daquela conversa, registrando tudo, inclusive podendo acolher mais o paciente, porque agora não precisa mais passar tempo escrevendo, né? E aí no final é só checar se o que você escreveu está tudo adequado, corrigir o que precisa corrigir e acabou-se. Isso é sensacional. Com certeza. E aí você vai poder focar em coisas que são muito mais importantes. A IA, eu não imagino a IA sozinha. Eu não imagino a IA, até por um motivo muito simples. Quem é que vai ser responsável quando der errado? Sim. E quando der errado? E quando um laudo não estiver adequado? Porque ele não tem capacidade de 100% de acerto. Nem o ser humano tem. Mas o ser humano está ali. Ele está na responsabilidade. Ele assume a responsabilidade. Ele diz, não, pô, tô aqui. Você pode com quem contar. E a máquina? E quando falta energia? E quando acabar a bateria? Nem sei. Realmente, quando acabar a bateria. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas realmente... Mas esse é o raciocínio, né? Eu acredito que é o ponto que tu falou. É a ferramenta que a gente precisa aprender a lidar com ela da melhor forma. E aprender a usar ela da melhor forma. E aí, assim, eu imagino que hoje a grande maioria ainda não tem aquele intuito de utilizar para raciocinar sobre seus pacientes. Acho que a maioria ainda está naquele ponto de utilizar para aprender. E aí você está sabendo utilizar ele para aprender?
Você, inclusive, Lucas, no teu dia a dia, tu usa o Dr. Wise, beleza. Mas na tua faculdade, você já usou ele para aprender sobre alguma matéria, para ele fazer questões para você, para ele te seguir? Já. Cara, muito Mas bom. é porque eu já tenho uma orientação melhor a respeito disso. Mas eu acredito que não é esse o intuito que as pessoas usam na maioria das vezes. Eu acredito que a maioria das pessoas encara a IA como uma enciclopédia para a gente pesquisar. Um Google melhorado. Isso, exatamente. Pronto. Quem acha que é um Google melhorado está perdendo assim 90% do que ela é capaz de fazer. Sim. Se você só entra lá para perguntar uma coisa ou outra, depois vai embora, você está perdendo uma grande chance do que pode fazer. Agora, entendendo que existe o que você pode fazer, agora eu também faço uma ressalva. Porque não é porque você usa IA que você é mais inteligente. Uhum. Pelo contrário. Então, tem até estudos novos aí que saíram que o nível cognitivo diminuiu com a chegada da inteligência artificial. Porque antes você tinha todo um processo de aprendizado para você fazer uma pesquisa e você trazer uma resposta. Hoje, todo esse processo de pesquisa é feito em questões de segundos e quem faz é a máquina. Então, toda essa construção aqui de neurônios para se formar em memória desapareceu. Uhum. Então, tem que entender que a IA ela é uma ferramenta que pode te expandir um conhecimento, ela pode ser um assistente de várias coisas diferentes, ela pode montar tabelas, ela pode te ajudar a interpretar gráficos, ela pode te ajudar em muita coisa, mas essa tarefa de aprender ainda ela é sua. E você precisa direcionar para isso. Ao ponto que hoje, se você paga a IA, você vai encontrar um botãozinho lá que é estudar e aprender. Tanto no GPT quanto no Gemini tem essas opções. Eu ainda não parei para usar, porque eu não tive tempo ainda para parar para usar elas. Mas a proposta é, elas vão estudar junto contigo o tema. E, inclusive, quem ainda não... Tipo, eu falei dessas duas, né? GPT e Gemini, elas são pagas. Mas, assim, existe uma gratuita muito boa. Não sei se tu já ouviu falar. Chama-se Notebook LM. E já ouvi falar também. Você já usou ela? Nunca usei. Cara, assim, ela é barata, ela é de graça, e basta você só ter o arquivo em PDF, você joga o arquivo PDF, ele faz uma leitura, e o lado bom ela é uma IA que ela vai trabalhar diretamente, a fonte de informação vai ser só aquele livro, só aquele conteúdo que você mandou. Qualquer pergunta que você fizer fora daquele universo, ele não vai saber te responder. Por quê? Porque a fonte de dados é o que você mandou. E isso é sensacional, porque antes, se você tinha medo que ela fosse alucinar, falar de qualquer outra coisa, aqui não existe alucinação. Pelo contrário, ela pode, inclusive, te dar mapas mentais, ela pode, inclusive, te fazer um podcast. Uhum. É muito legal, eu já fiz os exemplos, já fiz os testes. É legal, é divertido. Pode fazer até vídeos, né? Ela faz vídeo também para você sobre o tema. Isso te deixa... É uma interação divertida com aquele tema que você está aprendendo. E faz questões também. E é gratuito. E a galera não usa. Entendeu? Eu pergunto para os estudantes, a maioria não faz a menor ideia, né, do que realmente é o Notebook LM. Existem outras, mas eu acho que o Google hoje ele entrega muito mais coisas do que o próprio GPT. E tá uma guerra. É sempre uma guerra, né, de quem entrega mais. Certo? Aí, fora isso, vocês querem falar um pouco de prompt? Bom, a gente tem uma limitação técnica. A gente tá com quase 1 hora de episódio. É sério? É sério. Nem parece, né? E aí a gente precisa caminhar pro final, mas aparentemente a gente tem muito mais coisas para conversar. Deixa pronto para outra hora, que assim, é uma conversa muito longa. Pois é, então, e aí eu já ia te fazer o convite para voltar aqui muito mais vezes, para a gente conversar sobre coisas específicas. Vamos marcar um episódio para falar sobre tecnologia e aprofundar ainda mais sobre IA. Vamos marcar um episódio para a gente falar um pouquinho de empreendedorismo. Vamos marcar um episódio para a gente falar sobre experiência na urgência, enfim. Tem muito para conversar ainda. E tem. Inclusive, assim, até essa parte de empreendedorismo tem muito temazinho pequeno que é importante você ter o mínimo de noção para você entrar no mercado legal. Uhum. São pequenas coisas, né, que quando se soma faz um bom sentido. Excelente. E a gente precisa ouvir isso mesmo agora que a gente está se preparando. Como é que as pessoas te acham? @doutor.adolfocesar, né? Estou lá no Instagram, né? E
fazendo também da RC, né, que é @RC Gestão Médica. Sigam lá a gente. No RC Gestão Médica, no link da bio, vocês podem, clicando, vocês vão para um formulário e do formulário vocês podem acessar o Plantão Sem Caos. E se vocês estão ouvindo aqui através do podcast, manda uma DM, conversa comigo lá no próprio DR Adolfo César, que aí eu já direciono vocês. E, minha gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, pode conversar comigo lá, né, no dr.adolfo César lá no Instagram, que eu tô lá para a gente conversar. Excelente. Uma última mensagem para quem ouviu esse podcast até aqui, para quem já vai aguardar pelo próximo episódio. Eu diria o seguinte, minha gente, foco. Tenha calma, sabe? Estamos no final do ano. Respira, certo? Tenha foco. Não se desespera. Existe muita, assim, ainda tem muita esperança, tem muita coisa para ser feito. O que eu diria para você agora, tenha foco, sabe? Uma coisa de cada vez. E aí, se eu fosse dar mais, assim, somando ao que eu já passei de experiência, se você puder, né, trate muito bem da sua saúde mental, da sua saúde física e da sua saúde espiritual. Então, eu imagino que quando a gente fala de fé, a gente fala com um público muito grande. Então, assim, se aproxime da palavra de Deus, né? Para você justamente conseguir esse acolhimento, porque eu imagino que a grande maioria está passando por esse estresse de ansiedade, né? Ou então algum problema muito, muito grave, alguma coisa difícil de carregar, certo? Então, foco e fé. Excelente. Se você ficou aqui até o final, não saia sem deixar o seu comentário. Se você está no YouTube, deixa a sua curtida e se inscreva no canal. Se você está nas plataformas de áudio, deixe também os seus comentários, a sua avaliação, que é muito importante. Esse papo com certeza não acabou. Mande para todo mundo, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.